mas também não acho ruim, não. Acho que, né, quando não é em graduação, porque em graduação é um estrago, né? Você tem uma matéria, dá só metade dela, é um estrago. Mas depois que a gente saiu da graduação, não me preocupo também muito em cumprir integralmente o programa, não. Acho melhor a gente discutir aquilo que a gente tem para discutir. Acho que é mais proveitoso. Né? Mas vamos, assim mesmo, tentar cumprir tudo. Vamos. Bom, então, um primeiro modelo de sistema é esse de inspirar. Gente, nós conseguimos a prorrogação do prazo do trabalho, que foi solicitado, até 10 de agosto, tá? 10 de agosto, tá bom? Um mês. Até 10 de agosto nós conseguimos a prorrogação do prazo para a entrega do trabalho, tá bom? E conforme a gente tinha conversado no início, alguns não estavam aqui, né? O expediente do tribunal foi suspenso, né? E então a próxima aula vai ser dia 8, no mesmo horário. Tá bom? Obrigada. Obrigado. Não, já olhei na tabela. Não, é terça-feira. Depois do prorrogação. Aí volta a trabalhar. Não. Bem, esqueci de trazer para vocês, eu prometi o nome da pessoa lá que formulou aquela lei lá da economia, que a gente gasta todo o tempo que a gente tem para fazer o mesmo trabalho. Trago para vocês dia 8. Mas voltando aqui ao nosso assunto, então esse é um primeiro modelo de sistema. Um sistema que é construído indutivamente a partir dos dados da realidade. O cientista do direito toma aquele conjunto caótico de tradições, de costumes, e, a partir de determinadas categorias, constrói um sistema capaz de conhecer a todos. Mas o juiz não é um membro dessa comunidade? Sim, mas ele não conhece todos os costumes da comunidade. O problema é esse, é que ele tem um dever funcional de conhecer todos, mas ele, de fato, não conhece todos os costumes. Então, a mediação é feita por meio dos tratados. A grande fonte do direito na Alemanha do século XIX não é a lei, são os tratados. Só que existe um outro modelo de construção de sistema, que é um modelo que é influenciado pela escola da exegese. Quando Napoleão, em 1804, faz publicar o seu Código Civil, ele vai dar origem, esse fato vai dar origem ao surgimento de uma escola na França que é conhecida como Escola da Exegese. O que vai afirmar a Escola da Exegese? Em primeiro lugar, para a gente entender o que é a positivação, eu quero retomar um ponto que eu falei há 2 aulas atrás, que é o ponto que a positivação do direito é uma decorrência do justnaturalismo. O justnaturalismo tinha afirmado que a razão humana pode conhecer o direito. A razão humana pode conhecer o que é justo e o que é injusto. A razão humana abstrata pode fixar critérios com base nos quais nós julgamos algo como sendo justo ou injusto. O que o movimento de positivação do século XIX vai fazer é dar um passo além e afirmar que, exatamente por isso, ela não só pode dizer o que é justo e o que é injusto, como ela pode determinar o que é o justo e o injusto. E fixar o que é o justo numa lei.
Então, o que a escola de exegese está fazendo é dizendo que a razão ela não apenas conhece a realidade, ela também é uma autoridade. A razão pode fixar os parâmetros do comportamento humano. Esse é um pressuposto básico sobre o qual opera a escola da exegese. Qual é a profissão de fé da escola da exegese? É o respeito mítico pela lei. Já vou antecipar algo que eu vou dizer daqui a pouco, mas isso tem uma série de consequências. Uma delas é que a escola da exegese vai definir o juiz como boca da lei. Ele é um funcionário a serviço da lei. Isso quer dizer que um dos princípios básicos com que a escola da exegese trabalha é o princípio da separação de poderes. É uma ideia muito importante para a escola da exegese, a ideia de que existe uma separação em que um poder cria o direito e um outro poder aplica o direito. Isso tem a ver com esse respeito mítico pela lei. Outra tese importante é a tese do legislador racional. O legislador ele é concebido pela escola da exegese como sendo absolutamente racional, de tal modo que a razão abstrata que se encarna no legislador pode antecipar todos os casos possíveis e prevê-los em um código. Essa é uma ideia importante, porque isso tem a ver com a tese da neutralidade e do subjetivismo. Não existe um critério único do que é a justiça. Então, o legislador tem que fixar um critério. E uma vez que ele fixe esse critério, eu não preciso recorrer mais a elementos externos ao direito para saber o que é o direito. O próprio código fornece os elementos para a definição do que é o direito. Isso implica, então, em primeiro lugar, essa separação entre o legislador e o juiz. O legislador fixa o que é o direito. Não compete ao juiz avaliar aquilo que o legislador fixou. É só para lembrar algo importante, é que na França, até recentemente, não havia propriamente um controle judicial da constitucionalidade das leis. O modelo francês era o modelo do controle político. Só recentemente é que passou a haver, por exigência... Aliás, isso é uma coisa, fazer um parênteses aqui. Não sei quando é que o Brasil vai virar uma comunidade latino-americana, sul-americana, como a Europa é. Mas o que é interessante é que a criação da comunidade europeia tem produzido uma modificação profunda no direito constitucional europeu. Para vocês terem uma ideia, o Friedrich Müller tem um livro chamado Metódica Jurídica. Na década de 80, era um volume de mais ou menos 300 páginas. Hoje são 2 volumes de 400 páginas, um dedicado ao direito constitucional interno e outro ao direito constitucional externo, ou seja, ao direito comunitário. Ou, para vocês tomarem um outro exemplo. Ano passado, houve uma alteração profunda no direito inglês. Porque a Inglaterra não aderia ao princípio de separação de poderes. Até 2009, não existia separação de poderes formal, separação formal de poderes na Inglaterra. A instância judicial máxima era o parlamento. E o parlamento, né, você tem o princípio do Queen in Parliament, ou seja, o parlamento não legisla sem a rainha. Ele legisla no lugar da rainha, na presença dela. Tanto que, não sei se vocês já visitaram o parlamento inglês. Quando forem a Londres, visitem porque vale a pena. É muito divertido. Primeiro que é de graça. Londres é o único lugar onde você pode visitar os melhores museus de graça. E é muito divertido mesmo, para a gente que é do direito. Você vai na Câmara... Geralmente as pessoas só vão à Câmara dos Comuns. Mas vão depois na Câmara Alta para vocês verem a diferença da nobreza para o povo. Na Câmara dos Comuns é uma gritaria o tempo todo. Alguém fala, os outros ficam gritando para impedir que as pessoas falem. Na Câmara Alta é um respeito, uma tranquilidade, sereno, todo mundo sereno, é outra coisa.
Mas o que é interessante é que no meio da Câmara Alta e da Câmara dos Comuns tem uma mesa, e em cima dessa mesa tem um cetro. O cetro representa a presença física da rainha, porque o parlamento não pode legislar sem ela. E aí tem um caso de 1667, 68, em que a Câmara dos Comuns roubou o cetro da Câmara Alta para que a Câmara Alta não pudesse legislar, não pudesse decidir uma coisa lá. Foi um caso famoso no constitucionalismo inglês. Mas voltando para o nosso caso, né, a Inglaterra não tinha separação de poderes. Só que a comunidade europeia exige o princípio da separação dos poderes. A Inglaterra foi, então, levada a criar uma Suprema Corte em 2009. E acabou a atividade judicante da Câmara Alta no parlamento. Foi uma alteração muito profunda no sistema inglês. Mas, voltando ao nosso assunto, ao contrário disso, né, a França sempre se estribou nesse princípio clássico do constitucionalismo continental, que é o princípio da separação de poderes. É um princípio, se vocês se lembrarem lá da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, da Revolução de 89, vocês vão se lembrar que lá dizia o seguinte: aquele Estado que não houver garantido os direitos civis e a separação de poderes não possui Constituição. Isso é um princípio básico do constitucionalismo. E esse princípio é levado a sério pela escola da exegese. A função do juiz não é criar direito. Quem cria direito é o legislador. Ele simplesmente aplica. Isso tem a ver com duas ideias importantes, que são a ideia de segurança jurídica e de certeza do direito. Atribuir ao juiz a criação do direito seria criar uma situação de insegurança. E a segurança só pode ser garantida porque a lei previamente fixa quais são os direitos e os deveres de todos. Como é que a escola da exegese vai trabalhar com o sistema? Antes, vejam, vocês devem conhecer esse brocardo aqui. In claris cessat interpretatio. Quando a lei é clara, ela não precisa ser interpretada. Ora, isso aqui tem a ver com essas ideias do respeito mítico pela lei, separação de poderes e segurança jurídica. Significa que, uma vez que o legislador, a intervenção do juiz só é necessária quando, por algum problema, a lei não fixa claramente o direito. É claro que a gente sabe que essa afirmação, in claris cessat interpretatio, é puramente retórica. Ela é puramente retórica. É interessante. O Demolombe era uma das pessoas que afirmava que, quando a lei era clara, ela não precisava ser interpretada. E aí, para mostrar como que o Código de Napoleão, com 1.600 artigos, era tão claro, ele escreveu uma obra de 20 volumes. Tão claro que era o Código Civil. Né? A ideia in claris cessat interpretatio é retórica, porque, na verdade, quando eu digo que a lei é clara, eu já estou interpretando. Já é um ato de interpretar a lei, dizer que ela é clara. É claro que, por favor, se algum dia pegarem uma petição minha e tiver lá in claris cessat interpretatio, não aleguem isso contra mim. Mas o fato é que todos nós sabemos que não existe clareza alguma na lei. Nós temos que interpretá-la o tempo todo. Às vezes nós não nos damos conta. É óbvio para nós o que é homem e mulher exigido pelo casamento, até que começam a surgir os problemas. Aí a questão tão óbvia do que é homem e mulher deixa de ser óbvia. Mas até o início do século, até a metade do século, in claris cessat interpretatio. Se um homem fosse casar-se com outro homem, né, o juiz que fosse analisar a questão dizia, olha, in claris cessat interpretatio. Mas a questão, obviamente, não é clara. Né? Ela nos parece clara porque nós interpretamos a lei a partir de um determinado mundo da vida,
para usar a terminologia do Gadamer, de um horizonte de compreensão. Quando esse horizonte é alargado, porque nós não podemos... existe um limite, um horizonte para a nossa compreensão. Mas isso não quer dizer que o horizonte não possa ser alargado. Quanto mais alto você sobe, mais distante está o horizonte. Mas sempre existe um limite para a interpretação. Só que esse horizonte ele vai mudando. Eu vou caminhando e o horizonte vai mudando também. Então, a ideia aqui importante é que nós interpretamos, quando nós afirmamos que a lei é clara, nós estamos levando em conta determinado mundo da vida, para usar a terminologia do Husserl, ou determinado horizonte de compreensão, para usar a terminologia do Gadamer. Mas isso não quer dizer que isso seja fixo. Vai mudando. Ora, exatamente por causa desse princípio in claris cessat interpretatio, e outra coisa que ligado a ele, é a primazia da chamada voluntas legislatoris. Há uma polêmica na teoria da interpretação entre a chamada voluntas legis e voluntas legislatoris. Ora, se a escola da exegese diz que o que nós fazemos é aplicar a lei que o legislador criou, então não lhe compete investigar qual é a vontade da lei, mas a vontade do legislador. Qual a consequência disso? A adoção como método principal da interpretação do chamado método gramatical. Se Zamir vai privilegiar o método sistemático, a escola da exegese vai privilegiar o método gramatical. Qual deles é melhor? O que é que nós devemos levar em conta quando interpretamos a lei? A vontade da lei ou a vontade do legislador que criou a lei? Na verdade, não existe uma resposta única para essa questão. Daqui a pouco a gente vai ver por quê. Ora, só que existe uma outra diferença aqui da escola da exegese para Zamir, que é o fato de que o sistema aqui, exatamente porque o legislador é racional, o legislador pode previamente conceber todos os eventuais casos e exceções para uma regra e prevê-los no código. Então, o método de construção do sistema aqui é diferente, é um método dedutivo, abstrato. Ao invés de partir dos casos concretos, eu fixo previamente os princípios e as suas exceções. As regras e as suas exceções. E depois o legislador aplica o direito, tendo em vista esse fato. Ou seja, o legislador ele é onisciente, é, num certo sentido, também onipresente, e ele pode prever todas as situações possíveis no próprio código. Então, o código é feito por um processo, talvez não dedutivo, mas mais abstrato. Ele é abstratamente construído. Esses são os dois grandes modelos. Quando a gente fala em sistemas jurídicos, a gente fala nesse sistema dedutivo da escola da exegese, ou no sistema indutivo, ao modo de Savigny. Só que existe um problema em considerar o direito como sistema. Nós já começamos a ver isso ao tratarmos, lá atrás, do conceito de sistema em geral. Mas vamos ver alguns elementos aqui da caracterização do direito como sistema. O pensamento sistemático, ele tende a pensar o sistema como algo existente independentemente dos casos concretos. São os casos concretos que têm que ser submetidos ao sistema. Os casos que são submetidos, os casos concretos, é que são classificados dentro do sistema. Só que o problema é que, como eu disse inicialmente, vez por outra, surgem casos que não podem ser propriamente classificados em um ou em outra categoria do sistema. Há um problema aqui. Né? Os 11 gêneros, né, sexuais que não cabem no gênero masculino,
9 não cabem no gênero masculino e feminino como algo absoluto. Né? Parece que são 11, né? Bem, qual é o ponto aqui? Vão dormir com isso. Vão dormir com isso, né? Hã? Que foi? Depende de quem, né? Só para os que estão no extremo aqui. Mas o fato é que existem dados que não podem ser classificados no sistema. Esse sistema concebido previamente. Uma das alternativas para esses dados é simplesmente rejeitá-los. Dizer que esses dados simplesmente não são dados jurídicos. Se vocês pegarem a jurisprudência sobre hermafroditismo, da década de 60, 70, é possível que haja decisões nesse sentido. A questão não é jurídica. Não posso fazer nada. Ele continua sendo o que ele sempre foi. Ou ela continua sendo o que ela sempre foi. A questão não é uma questão jurídica. Pode ser uma questão biológica, pode ser uma questão moral, pode ser uma questão religiosa, mas definitivamente não é uma questão jurídica. Então veja, o primeiro problema do pensamento sistemático é quando ele se depara com questões que não podem ser classificadas nas categorias existentes. Uma das possibilidades é dizer que são dados não jurídicos e simplesmente rejeitá-los. Quer um exemplo? Até os anos 90, um princípio que não era invocado pelos magistrados no direito penal era o princípio da insignificância. Ninguém invocava esse princípio. Invocava? Não. Era um dado não jurídico. Não, mas ele é pobre. Gente, e eu com isso que ele é pobre? Não posso fazer nada. O direito fala, né, que furtar é crime. Princípio, o que eu posso fazer? Mas ele é pobre, ele estava passando fome. Ah, mas não chega a configurar um estado de necessidade, uma legítima defesa. Não posso fazer nada. O dado era simplesmente considerado como não jurídico. O dado da pobreza. É claro que o princípio da insignificância, parece que há decisões, há uma discussão, pelo menos, se ele se aplica só a pobres. Parece que há uma tendência em dizer que não, né? Não sei como é que está isso. Por exemplo, se uma pessoa de classe média entra numa loja e rouba um pote de geleia, posso aplicar a ela o princípio da insignificância? Ou seja, o princípio da insignificância se define pelo valor do bem ou... Hã? Pois é, mas há uma discussão sobre isso, não é? Sim, diga. Insignificante. Então, aí, Me manda essa emenda. Aí eu fiz uma tabelinha lá até. Veja, esse é o problema. É igual. Quer ver uma coisa que é provável que vocês vivam muito no cotidiano? Um problema complicado. Quantificação do dano moral. Esse é um problema, não é? O sistema francês, o sistema alemão, eles adotam tabelas. Mas as tabelas, elas têm problemas. Elas têm problemas. Não é? Hã? O quê? O dedo mindinho vale mais do que o seu vizinho. Esse é um problema, A quantificação do dano moral, ela esbarra numa questão de ordem sistemática. Porque no dano patrimonial, eu tenho um critério, que é o próprio patrimônio, como aferidor do equivalente. Mas no dano moral, é algo complicado.
Um outro problema é que os sistemas fechados, eles pressupõem um único ponto de origem comum, uma cúspide. Eu e meu primo somos ambos galupo, porque descendemos do mesmo avô. Então você tem uma origem comum que explica todo o sistema. Esse é um sistema fechado. O problema, nós falamos isso na aula passada, é que no caso do direito, numa sociedade democrática, nós não temos como identificar uma única fonte comum material das normas jurídicas. Nós podemos encontrar uma única fonte formal comum, o Congresso, por exemplo. Mas, materialmente, os interesses representados lá são interesses conflitantes. O Congresso tem representantes dos sem-terra e dos ruralistas. E volta e meia edita normas que beneficiam mais aos sem-terra e normas que beneficiam mais os ruralistas. Então, esse pluralismo político no Congresso significa também que, materialmente, as normas jurídicas que esse Congresso produz formalmente, materialmente, elas têm uma origem diversa. Existe um pluralismo na sociedade. Esse pluralismo se reverte no direito. Nós não temos um projeto único de sociedade. Sociedades complexas não admitem isso. Só sociedades com pouca diferenciação social é que tem um projeto comum. Mas sociedades altamente complexas como as nossas têm projetos diferentes de vida. Por exemplo, o que eu mais quero na minha vida é aposentar. Outras pessoas acham o contrário, que o que eu mais quero na vida é não ser obrigado a aposentar aos 70 anos de idade. É provável que tenha gente aqui que anseie pelos 70 anos quando se aposentará. Não. Por se aposentar, não é? É. Como tem gente também aqui que tem pesadelos com o dia da sua aposentadoria. Hã? Dos outros. Também tem. Mas olha, não existe um projeto único na sociedade. Nós partilhamos projetos diferentes, não é? Não podia ter, não tem um monte de gente que podia sair dos cargos que ocupam para a gente ocupar? Tem. Mas esses se aferram a esses cargos até os 70 anos. Né? É interessante, o ministro Eros Grau tinha declarado que ele queria aposentar do Supremo antes da compulsória. Acabou não realizando o que pretendia. Né? Mas... Hã? Mas dia 9 é aniversário dele. Ah, não, aniversário dele é em agosto. 10, né? Ah, então ele vai aposentar antes. No final, quando eu desligar o microfone, eu vou contar um caso do ministro Eros Grau. Não. É porque o meu medo é de ter alguém envolvido aqui com um caso. É um caso em Minas Gerais, é um caso muito divertido. Eros Grau é uma pessoa muito divertida. Não, depois eu conto. Mas voltando para o nosso assunto. Então vejam, o problema desses sistemas fechados é que eles pressupõem uma uniformidade nas normas jurídicas, o que é impossível se não há uma uniformidade política na sociedade. Sociedades complexas não têm uniformidade política. O grande problema da democracia é esse, né? O problema do dissenso. Ora, o positivismo jurídico, a gente já viu, pressupõe que o direito é um sistema jurídico. Uma das formas de... Porque, vejam, a grande questão, gente, é uma questão de reduzir a complexidade. É isso que o sistema faz. Eu não usei essa terminologia, mas é uma terminologia do Luhmann.
a redução de complexidade, por exemplo, dizer que esse elemento aqui, ter pênis ou vagina, é determinante, é uma forma de tornar a vida mais simples. Não é? Basta para o médico que atendeu ao parto, ou ao juiz a quem se submete à questão, fazer uma inspeção física. É homem ou mulher. Reduziu a complexidade. Todo o sistema funciona assim. Reduzir a complexidade dos fatos. É isso que os sistemas tentam fazer. O positivismo jurídico, para conhecer a realidade, o direito, ele precisa também reduzir a complexidade dos fenômenos. Para isso, ele recorre a sistemas. Sistemas normativos, sistemas doutrinários, mas a sistemas em geral. Só que o problema que vocês conhecem melhor do que eu é que não existem dois casos idênticos em direito. Eles podem até ser muito semelhantes. Mas se nós considerarmos que cada um de nós é absolutamente diferente dos outros, então, isso por si só explica porque não pode haver dois casos idênticos em direito. Ah, mas no fundamental eles são idênticos. Mas veja, quando você faz isso, você está recorrendo àquele processo de abstrair um elemento e dizer que aquele elemento é o elemento definidor. Quando você diz assim, não, esses dois casos realmente são ligeiramente diferentes, mas no fundamental eles são idênticos, quer dizer que você arbitrariamente elegeu uma característica, abstraiu essa característica das demais e usou essa característica para classificar aquele elemento. É o problema lá dos vários gêneros. Só que à medida em que as coisas vão se tornando mais complexas, esses critérios começam a não resolver mais os problemas. Esse é o problema. Não existem dois casos semelhantes. Não existe uma fonte comum das normas e também não existem dois casos semelhantes. E aí a gente esbarra naquele outro problema do sistema. Se nós recorrermos vamos corrigindo o sistema para caber tudo nele, nós chegamos ao ponto em que não existem mais classes, mas somente indivíduos. Todos nós somos diferentes e nós vamos chegar a um caso em que cada caso é um caso. E o sistema, então, não serve mais para julgá-lo. Se a gente for apontando as diferenças que separam esse caso dos outros casos previstos pelo sistema, nós chegamos ao limite na situação em que nós dizemos que nós não temos critérios para resolver o caso, porque ele não se assemelha a nenhum outro. Esse é o problema. Só que, como é que nós podemos resolver essa questão? Nós podemos resolver essa questão a partir da prática dos juízes. É a partir desse ponto que vocês podem me ajudar mais do que eu posso ajudar vocês. Vocês podem me dizer mais sobre a sua prática do que eu posso dizer sobre ela. O que os teóricos indicam, Fivek em especial, é que o modo pelo como os juízes decidem indicam que existe uma alternativa, sim, para o sistema. Primeira coisa é pensar numa argumentação que se faz não a partir das normas em direção ao caso concreto, mas a partir do caso concreto em direção às normas. Isso, Theodor Fivek vai chamar de pensamento problemático. Então aqui, olha o sistema, de novo, entrando onde não devia entrar, porque ele é um entrão mesmo. Aqui nós temos, então, uma separação entre dois tipos de pensamento. O pensamento sistemático e o pensamento problemático. O pensamento sistemático, eu parto das classificações, ou se vocês quiserem, das normas, para os casos. No pensamento problemático, eu parto do caso para as classificações, para as normas.
Isso quer dizer que não haja sistema? Não, Vivek diz assim, há sistema sim. Só que o sistema é construído a partir do caso e não abstratamente. Eu tomo o caso e vejo a partir das características dele quais normas se aplicam a ele. E reconstruo, então, o sistema, dou uma organicidade a ele a partir do caso concreto. Então, o sistema ele é reconstruído ad hoc. Não. Não é a ideia de subsistema. É a ideia de que, a partir do caso... Né, como, olha, é uma pergunta... Essa é uma pergunta que nós, advogados, ouvimos e que os magistrados devem ouvir também. Como é possível que dois casos semelhantes tenham decisões diferentes? A única maneira de responder isso, pela perspectiva sistemática, não tem uma solução. Isso é um problema do sistema. Ou o magistrado não decidiu bem, ou alguma coisa mudou no sistema. Agora, na perspectiva problemática, isso não é um problema. Isso é da natureza da coisa. Porque se eu parto do caso concreto, eu tenho que reconstruir o que é relevante para o sistema desse caso concreto. Então, assim, eu não quero falar em subsistemas, porque subsistemas pode dar a ideia de que existe uma fixação do sistema previamente. E a ideia é que o sistema é construído posteriormente. Um caso é submetido ao magistrado, e ele, com base naquele universo caótico do direito, reconstrói um sistema para aquele caso. E dá sentido para aquele caso. Hã? É um caos. É igual tem as duas possibilidades, da analogia ou da... Interpretação extensiva. É na interpretação, sim. Só que eu vou falar que é mais que interpretação, a gente vai chegar lá. Mas é interpretação, sim. Não, acho que eu só ia falar. Falou? Bom, o livro do Theodor Vivek, como eu dizia, chama-se Tópica e Jurisprudência. Esse termo tópica, eu analisei, eu recebi as transparências que o professor Margutti usou e vi que ele tratou ligeiramente disso com vocês. Vocês podem não estar ligando alhos com bugalhos, mas são a mesma coisa. Tópica e Jurisprudência, é o nome do livro do Vivek. Tópica é o nome de um dos livros de Aristóteles que integram o Organon. E o Margutti falou sobre o Organon. O Organon é um tratado de lógica de Aristóteles. E lá, nós podemos falar em dois tipos de lógica. Uma lógica demonstrativa e uma lógica dialética. Lembra que o Margutti falou disso? No comecinho do curso dele, nas transparências, havia uma referência a isso. A lógica demonstrativa e a lógica dialética. Bom, os livros de Aristóteles, deixa eu ver se eu vou lembrar quais são os 6. É as categorias, o da interpretação, primeiro e segundos analíticos, a tópica e os elencos sofísticos. São os livros que integram o Organon de Aristóteles. E aí, quando os especialistas em Aristóteles iam analisar esse conjunto de livros, eles diziam assim: quando Aristóteles era jovem, ele tentou fazer uma lógica, construir uma lógica, e não deu certo essa lógica. Esse é o livro Tópicos, Tópica de Aristóteles. Aí, maduro, ele tenta reformular a lógica e escreve os primeiros e os segundos analíticos, uma lógica que funciona. Então, uma hipótese é: Aristóteles tentou fazer uma lógica na tópica, não funcionou, e maduro, ele formula uma nova lógica nos analíticos. Só que aí, há uma pergunta que outros aristotélicos fazem, que é a seguinte: se isso estiver correto,
por que é que Aristóteles nunca abandonou o método tópico. Os livros dele são escritos pelo método tópico e não pelo método demonstrativo. O que é o método demonstrativo? Vamos pegar o exemplo clássico. Todo homem é mortal. Sócrates é homem. Sócrates é mortal. Isso é uma demonstração. O silogismo é uma forma de demonstração. Qual a vantagem disso? Absoluta certeza. O Margutti falou sobre isso ao falar sobre a validade lógica do argumento. A validade lógica não tem a ver com a verdade, tem a ver com a forma do argumento. Lembram-se que ele falou isso? Modo ponens, né? Tollens, ele falou sobre isso. Por exemplo, todo estudante da UFMG é comunista. Fernando Henrique Cardoso é estudante da UFMG. Logo, Fernando Henrique Cardoso é comunista. Esse argumento aqui é logicamente correto. Sabemos que ele está tudo errado. Nem todo aluno da UFMG é comunista. Fernando Henrique Cardoso não é estudante da UFMG. Fernando Henrique Cardoso não é comunista. Não há verdade nas premissas, mas a forma lógica está correta. E a conclusão é logicamente válida. A lógica demonstrativa trabalha com isso. Só que há um problema que Aristóteles elenca nos seus livros, que é o fato de que nós só podemos demonstrar algo com base em premissas anteriores. Por exemplo, só posso demonstrar que Sócrates é mortal com base na premissa de que Sócrates é homem e de que todo homem é mortal. Mas então eu preciso demonstrar que Sócrates é homem. Para demonstrar que Sócrates é homem, eu preciso de premissas anteriores. Também para demonstrar que todo homem é mortal, eu preciso de premissas anteriores. O que Aristóteles está querendo dizer com isso? É que o método demonstrativo da lógica, ele faz um argumentum ad infinitum. Eu sempre vou ter premissas anteriores. Então eu não consigo nunca concluir o raciocínio. Então Aristóteles diz, na Tópica, que existem coisas que são evidentes. Essas coisas evidentes não precisam ser demonstradas de Aristóteles. Como é que chama essas coisas evidentes? Aristóteles chama de topos, ou topoi. Lugares argumentativos. Olha, é evidente que Sócrates é homem, então não preciso demonstrar isso. É evidente que todo homem é mortal, então não preciso demonstrar isso. Bom, então vejam, como é que eu cheguei a essas duas premissas? A premissa de que todo homem é mortal e a premissa de que Sócrates é homem. Não foi demonstrando algo. Foi por um outro processo. Esse outro processo Aristóteles chama de tópica. O que são os topos ou os topoi? Não, o que é o topos ou os topoi? O topos são, literalmente, lugares da argumentação. Esses lugares, eles são evidentes e indemonstráveis. Argumentos que são, princípios que são prováveis e que derivam de uma opinião endoxa. O que é evidente? Aristóteles diz, evidente é aquilo ou que a maioria crer ser verdadeiro, ou que os melhores creem ser verdadeiro, não, ou que os mais sábios creem ser verdadeiro, e dentre os mais sábios, ou que os melhores dos mais sábios creem ser verdadeiros. Eles são evidentes. É evidente, né, ou aquilo que todos, ou a maioria, ou os mais sábios, ou os melhores dos mais sábios creem ser verdadeiro.
é evidente que o Sol gira em torno da Terra. Não é evidente? É evidente. O Marx tem uma frase muito interessante que diz assim: se a aparência e a realidade dos fenômenos coincidisse sempre, a ciência seria desnecessária. Bastaria o senso comum. O senso comum vê o Sol levantando e girando em torno da Terra. É algo evidente isso. É evidente. Vocês precisam de muito esforço mental. Eu quero que vocês me provem que não é o Sol que gira em torno da Terra. Mas você prova para mim que não é o Sol que gira em torno da Terra? Prova para mim. Demonstra para mim. Não, demonstra para mim que não é o Sol que gira em torno da Terra. A evidência é que a Terra gira em torno, que o Sol gira em torno da Terra. A afirmação de que é a Terra que gira em torno do Sol é pouco evidente. Não é? Só que Aristóteles não diz que o topos é fixado por aquilo que todos ou pela maioria pensa. Pode ser a opinião dos mais sábios. Isso não parece com direito? Isso tem a ver com a ideia... Gente, o maior equívoco que se cometeu nos anos 80 no Brasil foi afirmar-se que não existia argumento de autoridade no direito. O direito se baseia exclusivamente em argumentos de autoridade. Essa autoridade pode ser uma autoridade dogmática, doutrinária. Mas a lei também é uma autoridade. Quando eu aplico a lei, eu estou aplicando um argumento de autoridade. É um argumento de autoridade também. Uma autoridade que decorre de um poder político. Ora, mas por quê? Vocês vão ver que, ao fim e ao cabo, o motivo pelo qual eu aplico a lei é indemonstrável. Isso tem a ver com o argumento do Kelsen lá. Nós vimos isso. É indemonstrável. Não tem como explicar por que é que nós temos que aplicar a lei. Isso é indemonstrável. Por quê? Porque eu posso dizer assim, porque o povo quis, sim, mas eu não quis. E aí? Por que tem que aplicar contra mim? Por que a vontade da maioria tem que prevalecer sobre a minha vontade? Isso aqui já é um topos, tá, gente? É o topos da quantidade. O topos da quantidade diz que a maior quantidade é melhor do que a menor quantidade. Só que existe um outro topos, que é o topos da qualidade. O topos da qualidade diz que a qualidade superior prevalece sobre a qualidade inferior. Quer um exemplo? Se vocês voltarem 400 anos, vocês vão ver que o fato da maioria do povo querer uma coisa não valia nada. Valia a qualidade do soberano. Qual dos dois topoi é melhor? Aristóteles vai dizer, não dá para dizer previamente qual topos é melhor. Deixa eu retomar o ponto. O ponto é, na nossa argumentação, nós partimos de dados que nos parecem evidentes. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, aí eu quero ajuda suas. Eu queria uma estatística. Se vocês puderem fazer isso, trazer na próxima aula para mim, eu vou agradecer muito, porque isso tem a ver com a pesquisa que eu estou fazendo. Quero saber o seguinte. No mestrado da PUC, outro dia, eu fiz essa pergunta e as pessoas concordaram com a minha hipótese, mas eu não tenho nenhum dado estatístico. Vocês que vão me dar esse dado. Eu quero saber o seguinte. A maioria dos casos que são submetidos a vocês são vencidos pelo autor ou pelo réu? Autor? Eu tinha a impressão que era o réu. Hã? Dá para vocês fazerem isso para mim? Fazer esse levantamento? Isso me interessa muito. Sabe por quê? Porque na tópica de Aristóteles fala sobre isso. Ele fala assim, um bom argumento é difícil de ser refutado.
Mas uma boa refutação é melhor do que um bom argumento. Isso quer dizer o seguinte: se o autor propuser a ação com um argumento, ele tem maiores chances de prevalecer a pretensão dele até que apareça uma contestação. A probabilidade da contestação ser acatada, segundo Aristóteles, é maior do que da petição. Ele não fala em contestação, em petição inicial, nada disso. Está falando do argumento. Eu queria que vocês olhassem isso para mim, porque isso me interessa diretamente. Do autor. É. Pois é, mas se vocês puderem levantar isso e trazer para mim dizendo qual vara, me interessa. Pode ser um mês. Hã? Um mês, né? Um mês. É. Eu acho que, por exemplo, em família, vai acontecer isso. Com alimentos, né? É. Criminal, como é que vai ser? Criminal, não faço ideia. Condenação? É. Que você acha que você tem. Senão você não vai movimentar uma máquina, você não vai. Ótimo, ótimo, ótimo. Ótimo. Mas eu como advogado, tenho acesso a isso? Não, né? Tá. Advogado não, né? Sim, faz parte. Mas voltando aqui. Então, o que são esses topos? Os topos são esses lugares argumentativos. Por exemplo, quantidade, qualidade, tempo. E esses lugares argumentativos, eles derivam de uma autoridade. Veja, os argumentos que nós usamos no direito têm autoridade? Claro que tem. Um parecer assinado por mim ou por Tércio Sampaio Ferraz Júnior é óbvio que tem um peso diferente, independente do que é escrito lá. Existe uma autoridade distinta. Da mesma forma, uma decisão tomada pelo tribunal é diferente de uma decisão tomada pelo juiz monocrático. Tem um peso diferente. A autoridade é distinta. Da mesma forma, uma norma fixada pelo presidente da República tem um peso diferente da norma fixada pelo Congresso. Então, é óbvio que existe um fenômeno no direito que é o fenômeno da autoridade. Então, a ideia de que não existem discursos de autoridade no direito encobrem o fato de que todos os argumentos derivam de uma autoridade. Autoridade que pode ser todos acham assim, a maioria acha assim, os mais sábios acham assim e os melhores dos mais sábios acham assim. Mas é sempre uma autoridade que fixa o ponto de partida. Essa é a questão. É o ponto de partida da argumentação. O problema da lógica demonstrativa é a demonstração. O problema da tópica é o ponto de partida da demonstração. Como é que nós formulamos o ponto de partida, já que ele não pode ser demonstrado? Então, nós temos aqui uma questão de autoridade. Engraçado. Opa. Eu não falei sobre isso, lógica do provável, ars inveniendi. Ars inveniendi é um termo que Cícero usava.
Né? Lembram o que é invenção? Encontrar algo. Era, né? Um meio de aquisição de propriedade quando se encontrava algo. Bom, invenção aqui é nesse sentido. Nós inventamos os argumentos. A Ars Inveniendi é uma obra de Cícero em que ele diz como é que nós encontramos os argumentos com os quais nós demonstramos algo no direito. Demonstrar é aplicar as premissas. Calmon de Passos fala isso. Ó, a sentença é um silogismo lógico, dizia o Calmon de Passos, lá no comentário ao Código de Processo Civil. É um silogismo lógico. Premissa maior, a lei. Premissa menor, o fato. Conclusão, a sentença. Sim, mas como é que nós fixamos os pontos de partida? A coisa controversa, por exemplo. Tá, digamos que não haja discussão sobre o ponto de partida da premissa maior. Mas todos vocês sabem que a questão controversa indica que nós precisamos sim fixar qual que é o ponto de partida, que é a premissa menor, que é o fato. Mas é claro que mesmo a premissa maior está submetida em alguma margem a uma fixação. Porque uma pessoa pode entrar com uma ação contra um cliente meu, e na contestação eu alego que a lei na qual ele se espalda é uma lei inconstitucional. Então, mesmo o ponto, a premissa maior é submetida, sim, a uma fixação. Veja, o problema do direito é esse, não é o silogismo. O problema do direito é a fixação da premissa maior, a lei, e da premissa menor, o fato. Esse é o problema. E o que Aristóteles e Cícero dizem é que a lógica demonstrativa não serve aqui, porque senão tem um regresso ao infinito. Eu demonstro aquele ponto de partida com argumentos anteriores, depois com aqueles outros preciso demonstrado com mais argumentos anteriores, e eu vou só aumentando o número de argumentos. Porque cada argumento é demonstrado com 2 argumentos anteriores. Então, o problema é, como é que nós chegamos aos pontos de partida? A resposta de Aristóteles é autoridade. Essa autoridade é a autoridade que fixa o direito ou que fixa os fatos. Então, o Fievig, comentando isso, vai dizer que Aristóteles, então, caracteriza a tópica como um estilo de pensamento. E, ao mesmo tempo, como um catálogo de argumentos. Gente, vocês aguentam ficar mais alguns minutinhos? Aguentam? Eu queria só terminar essa parte do pensamento sistemático hoje. O caso é ótimo. O caso vai valer a pena, vai valer a pena. Eu posso até cometer uma gafe aqui, porque envolve outro magistrado mineiro, eu não sei quem que é, pode até estar aqui. Alguém aqui já foi juiz em Tiradentes? Não, não é ótimo. Então vou contar o caso. Não, o que é? Qual que é a comarca? São João. Alguém já foi em São João? Não, né? Hã? Não? Não sei. Não sei. Por quê? Você já foi? Não? Bom, então vejam. O Fievig vai dizer, a tópica é ao mesmo tempo um estilo de pensamento a partir de problemas e um catálogo de argumentos. Argumento, quer ver um argumento tópico? Quem pode o mais, pode o menos. É um argumento de quantidade. Tem a ver com a quantidade das coisas. A quantidade de poder. Esse é um argumento tópico. Você tem como demonstrar isso? Demonstrem para mim que quem pode o mais, pode o menos. Demonstrar é com princípios mais gerais, não é com caso concreto, não. Não é apliquem, é demonstrem. Vocês conseguem demonstrar que quem pode o mais, pode o menos? Isso é indemonstrável. Porque ainda que eu consiga demonstrar, eu vou ter que demonstrar os princípios anteriores. Esse é um ponto de partida argumentativo. Quem pode o mais, pode o menos. Ora, o que isso significa?
Aristóteles não estabelece um sistema de tópica. Os argumentos, os topoi, eles não são em si mesmos mais autoritativos que os demais. Quer ver? No direito, o que prevalece? O mais recente ou o mais antigo? Essa é a resposta. Por exemplo, no caso da lei, a mais recente prevalece. No caso da posse, prevalece a mais antiga. Então, qual o tempo que rege o direito? Aristóteles diz, não dá para dizer previamente. Os argumentos, eles não valem em si mesmos. Eles valem no caso. É o caso que dá sentido para os argumentos, e não o contrário. Por isso que ele vai dizer que a tópica é uma técnica de pensamento. Uma técnica de pensamento por problemas. O que é um problema? Ele define lá em Tópica Jurisprudência. É toda questão... Olha como que o Fivek... Gente, eu recomendo que vocês leiam o livro do Fivek, Tópica Jurisprudência. Olha como é que isso aqui parece com atividades suas. O problema é toda questão que aparentemente admite mais de uma resposta e que requer necessariamente um entendimento preliminar, de acordo com o qual toma o aspecto de questão que se há de levar a sério e para a qual há que se buscar uma resposta como solução. Questão controversa, a qual eu posso ligar uma premissa anterior e que exige uma solução. Lide, direito, non-liquid. São essas ideias que são contidas no modo como o Fivek caracteriza o que é o problema. Quer que volte? Esse é o ponto. Ora, mas qual é o problema que está sempre envolvido com o direito? Essa é a questão que Fivek vai tratar logo em seguida. Posso passar? Isso aqui eu vou passar para vocês, tá, gente? Eu não passei antes porque não estava pronta. Mas a versão que está aqui no computador já está, até o final do nosso curso, já está pronta. Então, na tópica, é o problema que determina qual que é o ponto de partida. Não existe primazia de um argumento frente ao outro. Depende do caso. Nenhum argumento é em si mesmo melhor do que o outro. Ele só é melhor do que o outro no caso. Insignificância. Vou dar para um miserável? Vou dar para uma pessoa de classe média? É só o caso que vai responder isso. Eu achei muito interessante, na decisão sobre a lei de anistia, eu gostei muito do... Não sei se vocês assistiram a votação. Eu gostei muito do voto do Lewandowski. Foi o seguinte, olha, essa questão vai ter que ser resolvida caso a caso. A questão tem que se resolver caso a caso. Talvez essa seja a decisão mais justa com relação à lei de anistia. Avaliar os casos, caso a caso, da revisão da lei. Então, o que o Fivek diz não é que não existem sistemas no direito. É que os sistemas são construídos a partir do caso, para dar sentido ao caso. E isso é feito em função do fato que o problema a que diz respeito sempre a jurisprudência é o problema da justiça. Qual é o problema que o juiz tem que enfrentar? É esse, o problema da justiça. Ele precisa dar sentido ao caso, tendo em vista esse problema. Uma solução que seja justa.
E é com base nesse problema que ele escolhe os pontos de partida no seu argumento. O Fivek também, não sei se vocês chegaram a ler uma obra do Tércio Sampaio Ferraz Júnior. O Tércio Sampaio foi aluno dele, eu já disse, então ele é muito influenciado pelo Fivek. E o Tércio, na Introdução ao Estudo do Direito, vai trabalhar com um conceito que ele usa, que é o conceito de dogma. É interessante o que o Tércio diz sobre dogma. Ao contrário do que as pessoas pensam, o dogma não significa uma certeza. Ao contrário. O dogma significa que existe uma incerteza sobre algo, mas que essa incerteza é intratável. E a incerteza é, para usar a expressão que o Oswaldo usou ali, interrompida pela autoridade. Por exemplo, todos nós aqui temos argumentos contra ou a favor do aborto. São bons argumentos. O argumento de que não se deve exigir de uma mulher que gere uma criança que ela não deseja é um argumento. O argumento da liberdade é um bom argumento. O argumento de que a vida que está sendo gerada não tem como se defender contra isso também é um bom argumento. Os argumentos são bons. A questão é indecidível racionalmente. Racionalmente, nós nunca vamos chegar a uma decisão se é melhor autorizar o aborto em todos os casos, não autorizar em caso algum, ou autorizar em uns casos e não em outros. Racionalmente, nós não temos como decidir a questão. Para mim, os meus argumentos são os melhores. Para você, os seus argumentos são os melhores. Nós nunca vamos chegar a uma conclusão final. Então, como é que os juízes vão decidir as questões que são submetidas a ele? Com base na razão? Impossível. A única forma de interromper essa incerteza sobre a questão é se uma autoridade fixar um ponto de partida. Isso chama-se dogma. Um bom exemplo disso é a Igreja Católica. Até a década de 60, os teólogos católicos discutiam entre si sobre o que teria acontecido com Maria. Ela morreu como qualquer ser humano. Ela subiu aos céus por poder próprio, ou ela foi levada aos céus por Jesus, por Deus. Não se chegava até a década de 60, gente. Estou pegando um dogma que é recente para vocês entenderem a questão. A questão era indecidível racionalmente. Até que o Papa pronuncia-se ex cátedra. Fixa um dogma. A autoridade da igreja fixa que nós acreditamos que Maria foi assunta aos céus. Entrou num sono e foi levada aos céus. Isso é um dogma. Porque a questão não pode ser racionalmente resolvida. É a mesma questão o aborto. Você vai ter muitos deputados a favor do aborto, muitos deputados contra o aborto, e alguns deputados a favor do aborto em algumas circunstâncias. A autoridade da lei fixa um ponto de partida. O papel da autoridade é fundamental no direito. E é isso que o termo dogma significa. Uma autoridade fixou o ponto de partida inicial. Esse ponto é colocado fora de discussão. Estou quase acabando, tá, gente? Estamos chegando ao final. São mais 2 transparências só. Aguenta? Bom, é porque eu não queria interromper, porque está tudo ligado aqui no assunto do sistema e do problema agora. Canaris vai dizer algo muito interessante sobre o sistema. Ele vai dizer, Canaris, ele
Ele tenta corrigir a teoria do Fivik, mas ele é basicamente um autor da tópica. Ele vai dizer que, por meio da atividade judicial, o que se faz é tornar aberto o sistema. A atividade judicial permite a incorporação de novos argumentos, além dos argumentos fixados pelo legislador. Então, ele fala que a atividade judicial tem uma natureza de expansividade do sistema. E aqui a gente começa a tocar o problema dos princípios jurídicos. Os princípios jurídicos, eles não são revelados pela atividade do legislador. Eles são revelados pela atividade do juiz. É na atividade do juiz que os princípios ganham corpo. Salvo engano, o termo insignificância não aparece na lei, aparece? Não. Mínimo existencial. Há uma referência ligeira lá no artigo 7º da Constituição. Reserva do possível. Hã? Então, vejam, a atividade judicial ela tem uma função expansiva em relação ao direito. Ela vai incorporando novos elementos, novos argumentos, novos topoi ao direito. Isso decorre do fato da própria modificabilidade da ordem jurídica legal. As leis vão mudando, e por isso é preciso expandir o sistema jurídico. Em segundo lugar, decorre da provisoriedade do conhecimento humano. É aquele que eu estava falando sobre a fixação do gênero. No início do século, né, era um dado puramente anatômico. Mas isso decorria de um não conhecimento humano que hoje nós temos. Ou a abertura a novos valores. Não é só o sistema jurídico legal que vai mudando, mas a sociedade vai mudando. E vai produzindo novos valores. Eu vou tratar sobre isso na próxima aula. Nós vamos tratar sobre isso. O grande problema dos princípios é como tratar o conflito entre eles. E o princípio? Bom, vamos ficar por aqui? Na próxima aula a gente fala sobre os princípios jurídicos. Se puderem trazer para mim, gente, na próxima aula, eu não sei nem se vai dar tempo, mas se puderem trazer esse levantamento que eu pedi para vocês e uma decisão que trate de conflito de princípios, se der tempo a gente vai falar da decisão. Tá bom? Obrigado, gente. Desculpe ter segurado vocês aí 20 minutos a mais. Se der, no dia 8 eu libero vocês 20 minutos mais cedo.